Os videogames já estão entre nós há bastante tempo. Com isso surgiram diversos consoles dos mais diferentes gêneros, cores, jogos e muito mais. E quando você escuta falar de algum console que você nunca viu, você fica se perguntando, mas afinal, por que eu não conheço essa praga? Uma coisa que acontece muito é quando uma criança que não sabe muito sobre videogames, ou até mesmo sua mãe, quando ela se depara com um videogame novo, e isso acontece principalmente com os brasileiros. Se aparecer um console, sei lá, um GameCube na frente deles, eles vão falar: nossa, mas que PlayStation é esse? Existem diversos fatores que levam uma pessoa, até mesmo amante de games, a não conhecer todos os consoles, até porque é meio impossível, porque sério, são muitos. Uma explicação plausível para isso é que muitas empresas não trabalharam bem na divulgação deles, ou ele foi um fracasso mesmo porque era muito ruim ou caro demais. E é justamente isso que vamos ver hoje, os piores consoles da história. Sabe a Apple, que hoje é mundialmente famosa por conta de seus tablets e iPhones super tecnológicos? Faleceu. Pois bem, eles também já lançaram um console chamado de Apple Pippin, ou só Pippin. Foi um videogame lançado em 1995, ou seja, o PlayStation 1 e Sega Saturn e também o Nintendo 64 já estavam na área. O mais bizarro é que esse console é fruto de uma parceria da Apple com a Bandai, que é aquela responsável por diversos brinquedos dos anos 90, como os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, ou até mesmo de grandes jogos como Digimon World do PlayStation 1 e Dragon Ball também. Um dos motivos do seu fracasso foi pelo fato do preço ser muito alto. No seu lançamento custava $600, enquanto isso os outros consoles custavam a metade do preço. O Pippin ele era multimídia, servia como um computador de rede e claro para games. A Bandai até chegou a lançar 18 jogos para ele, como o jogo do Power Rangers, que era feio pra caramba, e o Dragon Ball Anime Designer, onde você poderia criar uma espécie de GIFs animados usando os personagens do anime. Nossa, que legal! Mas onde ficam as lutas? Sumiu! Com a biblioteca de jogos bem pequena e jogos que não eram de alta qualidade, é claro que não iria vingar. O Pippin não conseguiu passar a marca de 42 mil unidades. Se fodeu. Você já ouviu falar no portátil Gamecom da Tiger Electronics? Não. Ele foi um portátil lançado em 1997. O bicho era interessante, tinha até touchscreen. O portátil teve cerca de 20 jogos, que é muito pouco, porém ele tinha jogos que vocês não fazem ideia que foram lançados para esse console, como Duke Nukem 3D, Mortal Kombat Trilogy, Sonic Jam e Resident Evil 2. Eu fico até me perguntando como que a Capcom deixou isso ser licenciado e não permitiu que aquele Resident Evil para o Game Boy Color fosse lançado. Dentre esses jogos, teve alguns outros que foram cancelados, como Castlevania Symphony of the Night e Metal Gear Solid. Essa realmente foi a minha reação ao ver isso. É bizarro demais pensar que esse portátil conseguiu trazer esses games, mas claro, era tudo preto e branco, com uma resolução completamente baixa e não era de muita qualidade. Pelos vídeos, o portátil parece até ser aceitável, mas teve diversos problemas como a má qualidade de alguns jogos e a falta de apoio de terceiros, sem contar que o marketing dele foi bem fraco. Ele não chega a ser um console muito ruim, mas conseguiu vender apenas 300 mil unidades. Agora um console que é bem conhecido pela galera é o Philips CDI. E sério, esse é o console? Convenhamos que isso se parece mais com um videocassete do que com um videogame. O Philips CDI é conhecido pelo fato dele ter jogos licenciados pela Nintendo, e são jogos de franquias famosas, como Mario, em Hotel Mario, e alguns jogos da franquia Zelda, que aqui deixaram muito a desejar por conta de sua jogabilidade e gráficos, sem contar nas suas animações sensacionais, só que não. Essas animações são tão zoadas que viraram memes. Você precisa aprender o golpe dos 5 dragões. Tá cansado, bota um pouquinho de morango, puxa, virou moeda. Agora vou ressuscitar um esqueleto. Dessa vez, esse console, o problema dele não foi a falta de divulgação. Eles promoveram até que bastante. Porém, ele foi um fracasso por conta da péssima qualidade dos games, pelo controle que era extremamente bizarro. Olha pra isso, se parece com um telefone. O videogame foi lançado em 1991 e foi descontinuado em 1998, e nesse período todo ele só vendeu mais que 800 mil unidades. Foda-se. Outro console meio estranho que foi um fracasso é o Hyper Scam, feita pela Mattel, que é uma fabricante de brinquedos como as pistas e carrinhos da Hot Wheels. Com certeza você conhece. Mas em 2006 ela decidiu entrar no mundo dos videogames e lançou um console que era bem pequeno que aceitava CD. Só que era muito bizarro que você precisava do game e de cards para melhorar a experiência com os jogos, tipo DLC, saca? Mas os gráficos eram bem fracos, você olhando pra isso lembra muito jogos de PlayStation 1.
O console tinha jogo de luta do X-Men e até games em side-scrolling do Ben 10 e do Homem-Aranha, que loucura! Apesar dos preços serem bem baratos, o console custava cerca de $70 e os jogos 20, não vingou pelo fato de ser muito fraco e é considerado pela PC World como um dos 10 piores consoles da história. Por último, temos o Geiken TV Boy, que é um videogame japonês super estranho que foi lançado um pouco antes do NES, mas quando o Nintendo chegou, não teve ninguém que segurasse e foi varrendo todos os outros consoles juntos. O Geiken é muito bizarro pelo fato dele ter um controle em forma de T, que ficava no próprio console, você não conseguia retirar ele dali. E é um console muito obscuro, tanto que você quase não encontra nada sobre ele na internet, e muito menos sobre os seus games. Alguns até falam que ele era apenas um clone do Atari. Agora me diz você, qual console que faltou nessa lista? E também se você já conhecia algum desses videogames. E claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei insano que eu ficarei muito agradecido. E isso ajuda muito com o canal. Comente também o que você achou do vídeo e me siga nas redes sociais. Tô deixando aqui um vídeo onde falo dos consoles desconhecidos, caso você tenha interesse em assistir é só clicar, é bem legal também. Mas é isso, valeu por ter assistido até aqui, se inscreva no canal, valeu e fui!